Oi, tchutchuquezas! Tudo certinho, tudo joinha, tudo beleza? Vamos iniciar então mais uma semaninha, começando com história, certo? Hoje, então, em história, nós vamos continuar falando sobre o que nós vimos lá na aula passada. E o que é que foi? Como nós vimos, o Jango, que era o presidente do Brasil, ele queria essas várias reformas. Será que não gostou dessa proposta? Quem será que seria beneficiado com essas reformas que ele queria? Então, lá no apostila de vocês, lá na página 147, nós podemos ver toda essa resposta e já corrigimos também as questões ali da página, as questões da aula anterior. Então, peguem lá na página 147 e vamos ver então ali as respostas. Gente, então, lá na letra A, quem seriam os grupos beneficiados com essas reformas que o Jango estava propondo? As pessoas mais pobres, certo? Por quê? Porque delas não precisavam pagar o mesmo imposto que o rico, certo? Então, se ela ganhava pouco, ela ia pagar pouco imposto, certo? Então, elas seriam beneficiadas. Vamos supor assim, que a pessoa ganha R$100. Dos R$100, ela paga R$50 de imposto. É só uma suposição, tá, gente? Já o rico ganha 1 milhão e ele paga também só R$50 de imposto. Entenderam? Então, era dessa forma que era, mas o governo estava propondo que o quê? Então, o pobre, ele ganhava 100, ele não vai mais pagar 50 igual o rico que ganha 1 milhão. Ele vai pagar 5 reais de tudo aquilo. E o rico, ele não vai pagar 5 reais igual o pobre. Não, o rico, então, vai pagar 300, 500, entenderam? Então, quem que ia ser beneficiado? O pobre. O rico não, né? Porque ele ia ter que pagar a mais, beleza? Bom, gente, e quais eram os grupos que estavam insatisfeitos com essa proposta? Quem é que não gostou na dica de nada? Quem? Lembra que eu até havia pedido para vocês grifarem lá no texto? Então, quem eram as pessoas que não estavam satisfeitas? Eram os empresários, os proprietários de terra, os banqueiros, os militares, né? Esse pessoal da grana. A próxima questão ali é uma questão pessoal. A número 3, então, ele está levantando a questão assim. Vocês lembram que lá que nós vimos lá na época do Getúlio Vargas, o Brasil já havia sofrido um golpe, lembra? O que é um golpe de Estado? É quando um grupo vai lá e tira alguém do poder que estava lá no poder por direito. Então, as pessoas haviam votado e o Jango estava lá pelo voto, certo? Mas os militares, então, com esses grupos, fizeram o quê? Tiraram o Jango que estava lá por direito, certo? Era o direito dele, porque as pessoas votaram, e tiraram o Jango do poder. Então, lembre que isso é um golpe, certo? É um golpe de Estado. E o que havia acontecido com os direitos das pessoas? Os direitos estavam sendo respeitados? Vocês lembram disso? Lembram que as pessoas não tinham direito de se manifestar? Elas estavam com o direito a... E será que com esse golpe de 1964 aconteceu a mesma coisa ou as pessoas estavam com os direitos preservados? Então, nós vamos ver isso hoje, tá, pessoal? Então, eles deram esse golpe de Estado por quê? Para eles, a justificativa era que para o Brasil não entrar numa crise política, uma crise econômica, sabe? Para evitar vários problemas, então eles deram esse golpe de Estado. Então, a democracia que a população tanto havia conquistado, lembra da democracia, que é esse direito de expressão, o direito de votos, todos aqueles direitos que nós já vimos? Então, as pessoas finalmente estavam vivendo a democracia. Mas houve esse golpe de Estado, mas segundo eles, a democracia ainda seria respeitada, certo? Esse golpe, esse novo governo militar ia ser só provisório. Mas será que foi provisório? Quem lembra que na aula passada nós vimos que não tem nada de provisório não, olha só. Ele durou
lá de 1964 até 1985, 21 anos de ditadura militar, tá? O que seria provisório durou 21 anos. Então, a gente já estava falando sobre as reformas, lembra da reforma agrária? O que é reforma agrária? Que é o quê? Quando existem aquelas propriedades enormes de terra lá abandonadas, sem cultivo, né? Estão lá criando moscas, como nós falamos. Quando essas propriedades, então, elas são divididas, elas são oferecidas para outras pessoas, para que essas pessoas, sim, possam cultivar e possam dar uma finalidade para essa terra. Era uma das propostas, lembra disso? E vocês lembram também que nesse período o Brasil era o quê? Era um país bastante rural, então grande parte da população morava na zona rural, tá? Não haviam tantas cidades como nós temos hoje, tantos centros urbanos, eram mais áreas rurais. Então, os trabalhadores rurais eram muitos também, tá, pessoal? E o que esses trabalhadores rurais queriam? Eles também queriam que os direitos deles, eles também queriam os direitos deles. Vocês lembram que lá anteriormente nós vimos que a luta dos trabalhadores por direito, as greves, lembram que nós vimos os sindicatos? Mas isso era mais nos centros urbanos, certo? Lá nas indústrias. Então eles conseguiram. Já o trabalhador rural, vocês lembram que o trabalhador rural ainda estava... Não havia conquistado esses direitos. Então eles continuaram buscando esses direitos e na época do Jango eles finalmente estavam conseguindo esses direitos. Tanto é que na época do governo do Jango, antes ainda do golpe militar, eles conseguiram o Estatuto do Trabalhador Rural. E o que previa esse estatuto? Então ele previa, gente, coisa básica. Você fala assim, nossa, mas eles não tinham isso? Pois é, gente, ainda não tinham. Que era o quê? Férias. Então o trabalhador rural não tinha direito a férias, não tinha direito ao descanso semanal, sabe? Lembra daquilo de poder descansar no final de semana e mesmo assim ainda receber pelo seu descanso? Eles não tinham direito. Eles não tinham direito ao pagamento do salário mínimo. Então eles não tinham isso, tá, gente? Parece coisa básica, né? Mas eles não tinham. E eles também não tinham a carteira de trabalho. Então vejam, tudo isso daqui eles conseguiram nesse Estatuto do Trabalhador Rural, lá na época do Jango. Mas eles ainda estavam lutando pela reforma agrária, que é essa divisão das terras para cultivar. Lembram? Pois bem, então ainda eles estavam lutando por isso. O Jango saiu do poder e o que será que aconteceu, né? Que os militares entraram no poder. Então será que esses trabalhadores rurais finalmente conseguiram as reformas? Eles conseguiram melhores condições de trabalho? Bom, os militares eles também estavam querendo evitar essas várias manifestações, vários protestos ali desses trabalhadores rurais. Então, o que eles fizeram? Eles aprovaram o Estatuto da Terra. Vocês já ouviram falar sobre o Estatuto da Terra? Então, lá na página 149, vocês conseguem observar, ler o que é o Estatuto da Terra. Que é o que, gente? É um conjunto de leis que vai propor o quê? Regularizar a reforma agrária, estimular a agricultura familiar, ou seja, essa produção de pequenos proprietários, que eram o que os trabalhadores rurais estavam querendo, certo? Esse conjunto de leis, gente, existe até hoje. O que ele diz? Que toda a propriedade rural deve cumprir uma função social, que é o quê? Produzir na terra e utilizar de forma consciente os recursos naturais e garantir um trabalho digno dos trabalhadores rurais. Então, veja, parece uma coisa tão básica, né, gente? Mas eles não estavam tendo até então. E, gente, mas será que essas reformas agrárias, então, elas foram respeitadas? Esse Estatuto da Terra foi respeitado? Então, hoje, as propriedades estão divididas ali entre as pessoas, está tudo certo, tudo bom? Nós temos ali uma resposta para essa pergunta, naquela foto que nós temos dessa caminhada do movimento dos trabalhadores sem terra. Vocês já ouviram falar dos trabalhadores sem terra? Esse movimento que é o MST?
Então, vejam lá o que diz aquela faixa, o que eles estão querendo, hein, pessoal? Bom, em 1970, o que aconteceu? Foi criado o INCA, que é o quê? É o Sindicato de Colonização da Reforma Agrária. Vocês já ouviram falar do INCA? Pois é, então foi criado esse instituto para quê? Para que eles possam então colocar em prática essas reformas agrárias. Mas essas reformas agrárias, essas leis, elas vão bem devagarzinho, elas estão bem devagar, né? Quase igual uma tartaruguinha ali, uma lesminha de tão devagar que elas estão. Então nós vimos que os militares proporam ali para os trabalhadores rurais, mas nós vamos ver que com esse golpe, certo? Os direitos das pessoas acabaram fazendo o quê? Acontecendo o quê com esses poderes? Então eles cortaram as asinhas da população, ó. Vamos ver certinho isso, tá? Então, lá em 1964, quando começou a ditadura militar aqui no Brasil, uma nova ditadura, o que aconteceu? Começaram as cassações políticas. O que é cassação política? Então, é o quê? Sabe aquele mandato que o político tem? Então, tira aquele político lá do governo, ele não vai mais ter poder, certo? Isso o quê? Mas para todo mundo, será que os militares fizeram? Não, eles fizeram isso apenas para aqueles que não estavam de acordo ali com o que eles queriam. Lembra que o Getúlio Vargas fez a mesma coisa? Então, sabe lá no Congresso que tem lá os políticos que aprovam, desaprovam leis, certo? Então, eles, também. Se você aí não está de acordo com o que nós queremos, então se manda. E eles deixaram ali, então, apenas aqueles que estavam a favor deles, concordando com eles. Então, gente, quem passou a governar o Brasil foi o Marechal Castelo Branco. E com isso, então, vou contar para vocês o que aconteceu. Ele foi eleito por voto indireto. Lembram sobre voto indireto e voto direto? Então, voto indireto é o quê? Quando aquele grupinho lá dos apoiadores deles, aqueles que ele, que estão a favor dele, eles que votaram para esse marechal governar o Brasil, tá? Então não foi a população que escolheu, foi só aquele grupinho de confiança dele, tá? E com isso, gente, nós sabemos ali que houve, então, muitos privilégios, certo? Então, muitos poderes dele acabaram sendo quase ilimitados. Então, ele podia fazer quase o que ele quisesse, né? Na verdade, ele podia, mandar na bagaça toda e ninguém ia falar nada, porque ele era o bambambam. Pois é, gente. Então, com isso, ele limitou os direitos dos trabalhadores, os direitos da população. Lembra que eu falei? Pois é, cortou as asinhas. E a Constituição, lembra da Constituição, que é aquele livro de leis que para o Brasil todo, A democracia. Então, vamos deixar essa Constituição de lado. E o que ele fez? Ele organizou atos institucionais, que seriam essas novas leis para o Brasil. Esses atos constitucionais nós chamamos de AIs, tá? É a abreviação deles, tá? Então vamos ver rapidinho sobre esses atos constitucionais, o que previa isso para a população. Então lá na página 151 vocês conseguem observar esses atos, conseguem ler, desculpa. Então veja, o primeiro ato constitucional, veja, gente, o que ele dizia? Que o poder do governo era ilimitado, então ele podia fazer o que ele quisesse. Ele suspendeu por 10 anos os direitos políticos dos cidadãos. Então vejam, 10 anos o cidadão já não tinha mais o direito de ir votar. Ele anulou o candidato dos parlamentares contrários ao regime, como nós já falamos, Então, se você não é a favor, então sai fora. Lá no segundo ato, gente, ele dissolveu os partidos políticos, então não havia mais partidos políticos, certo?
estabeleceu as eleições indiretas, lembra que nós acabamos de falar das eleições indiretas para a presidência? Então, é só aquele grupinho pequenininho que vai poder votar. As eleições indiretas para governador e vice-governador também ia acontecer de forma indireta lá no AI3, pessoal. E os prefeitos, eles iam ser indicados, eles iam ser eleitos pelos governadores. Então, esse ano, por exemplo, nós vamos ter as eleições para prefeito, certo? Então, se fosse nessa época, nós não teríamos direito de votar. Quem ia falar quem seria o nosso presidente era o governador. E aí, pessoal, o que vocês acham? Justo? E o que mais que ele fez, gente? Ele suspendeu a proteção judicial dos cidadãos contra as possíveis autoridades do governo. O que isso quer dizer? Então, olha só, os cidadãos não teriam mais essa proteção, hein, contra o abuso de autoridade do governo. E ele suspendeu os direitos, continuou suspendendo os direitos políticos e a suspensão das atividades do Congresso Nacional. Então, adiós Congresso Nacional. Agora gente, resumindo como que é, agora quem manda aqui são os militares, quem manda sou eu. Eu faço o que eu quiser. Se você está contra, então sai fora, mas eu não é sair fora assim, querido, se você não está contente, sinta-se à vontade para se retirar. Não era assim, delicadamente, como vocês viram ali, a suspensão da proteção. Então, gente, eles eram muito autoritários, tá? Então, era tiro, porrada, bambam para tudo quanto é lado, se você não estava contente com o governo, ok? Resumindo, foi isso que aconteceu. E lá na aula que vem nós vamos ver certinho, gente, como é que funcionou isso daí, tá? Essa censura, essa nova fase ali que o Brasil estava passando, beleza? Bom, então é isso, tá, galera? Não esqueçam de ler os textos para vocês conseguirem se informar direitinho, melhor leitura dos textos da página 148 a página 151, beleza? E respondo então ali os exercícios da página 149 e 151. É isso, pessoal. Beijos e até a próxima.